Os jogos de simulação, um gênero que poucos sabem apreciar, mas o que sabem entendem de verdade o que é jogar de videogame. Fala galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui fala mano de vocês, LinkedIn, mais pela chama de LinkedIn. E hoje, bem-vindo a mais um vídeo, e estaremos falando, cara, dos jogos de simulação. Dos jogos que eu amo, assim, jogos de simulação. Não, já vou falar aqui pra vocês, jogos de simulação é um gênero que eu amo, cara. É um gênero que eu adoro, né? Eu quero muito gravar esse vídeo, então vamos lá, né? Já estamos com gameplay, então vamos, né? Jogos de simulação, basicamente, seriam jogos que eles tentam simular alguma coisa no nosso dia a dia. O Bus Simulator tenta simular, basicamente, o que seria um cara que trabalha no ônibus, trabalha dirigindo um ônibus. Fishing Plane, se não me engano, ele tenta simular um pescador. House Flipper, a gente pode considerar, simulador de reforma, vamos colocar assim. Aí a gente tem os jogos de simulação também, de policial, papá, muito legal. Só que eu adoro jogos de simulação porque eles conseguem trazer uma parada que eu acho que os jogos, eles não conseguem fazer tão bem, que é o seguinte, de colocar um mundo completamente imerso, novo, e que você consegue te prender. Pelo menos pra mim, do que eu tô falando, né? Porque, por exemplo, o Bus Simulator eu acho muito bom, cara. Você vai lá, pega o ônibus, vai dirigindo pela cidade, tá entendendo? É muito da hora. Aí você vai passando assim por tudo. Aí você vai dirigindo, vai vendo. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Sim, Bus Simulator eu acho muito interessante. House Flipper. O que eu acho interessante do House Flipper, cara, é que ele é um jogo muito relaxante, sabe? Ele consegue te prender muito tempo ali, fazendo as atividades, papapá. E ele é um jogo que ele é calmo, sabe? Ele parece um calmante que você toma, assim, muito de boa o jogo. Você coloca uma musiquinha aí jogando, sabe? Um podcast, ou você só jogando mesmo, no vazio, sabe? House of Flipper também tem uma parada que ele tem vários mapas diferentes no game, sabe? Isso eu também acho muito interessante. Vários mapas alternativos, casas que você pode comprar e casas exclusivas, sabe? Você tem algumas casas inspiradas, tipo, por exemplo, no House of Flipper você tem a casa do Walter White, sabe? E é muito legal, porque você porque já gosta de Breaking Bad, vai pegando as referências, assim, do que vai acontecendo, papá. E é uma coisa que eu gosto muito de jogo de simulação também, quando ele brinca um pouco com a realidade. Aí Fishing Plane, o que eu gosto de Fishing Plane é que ele tem a mesma parada do House Flipper, só que ele é um jogo que você tem a oportunidade de ver lugares, talvez pelo mundo, sabe? O jogo de simulação também tem essa parada, tipo, cara, eu tô aqui no Brasil e eu vi um lugar lá como que é basicamente o Texas, entendeu? Pescando. Você tem alguns jogos também históricos, né, que também trabalham com isso, como Assassin's Creed. Não são jogos de simulação, mas que não tem um pouco essa pegada de você ter o explorável, que não é inexplorável. E eu acho muito legal os jogos de simulação, porque eles têm uma mecânica muito nova, bem, teoricamente nova, super interessante, e que, pelo menos pra mim, cara, me prende muito, sabe? Você ter essa curiosidade. Só que por mais que os jogos de simulação eu acho eles muito bons, eles têm um defeito, na minha opinião, também muito grande ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles são muito bons, eles são muito ruins. Que é os repetitivos que começaram a aparecer. Os jogos de simulação, GOATs, né? Bus Simulator, The Gold Pizza, Passa Pizzaria, que, mano, melhor jogo Flash que existe. Falei, tô leve. Melhor jogo Flash que existe. E por aí vai. Só que, ao longo do tempo, a galera foi percebendo que o jogo de simulação dá muito dinheiro. Pô, dá muito dinheiro, sabe? É Forza que eu diga, Gran Turismo que eu diga, é FIFA, não, diga mesmo, assim. O jogo de simulação dá muito dinheiro. Só que as empresas ao longo do tempo, você vai perceber que tem aquele jogo de simulação que é muito bom. Você joga, ele é super divertido, ele é super criativo, ele tem mil e uma funções. Ao mesmo tempo que você percebe que tem aquele jogo de simulação meio tacado, meio jogado, sabe? Aquele jogo de simulação que criaram puramente para poder conseguir dinheiro de alguma pessoa. Como, por exemplo, essa meio que franquia de jogos de celular. Eu acho que eles pegaram a mesma engine, mano, não sei o que é isso, mas basicamente eles tentam criar jogos de simulação, sabe? Pra celular e, cara, é decepcionante. Você vê uns jogos com uma pegada de simulação meio Tycoon, sabe? Tipo, aqueles anúncios toscos da internet. E quando você vê ou anúncio na real ou anúncio é minigame.
É incrível. Aí você tem os consoles que... Cara, como explicar o que é, mano? Pensa... Ó, vamos lá, galerinha. Pensa que estamos falando de simulador de policial. Esse é um simulador de policial, papá. Só que pensa esse mesmo simulador de policial, só que todo bugado e todo troncho. Aí você pega esse mesmo simulador e faz ele igual, só que pra... será caminhão de lixo. Aí você pega ele e faz ele igual a Corpo de Bombeiros. Aí você pega ele e faz igual e por aí vai. E por aí vai. Ao ponto de você ter vários jogos repetitivos que deixam a parte de diversão de fora e ficam um pouco enjoativo, sabe? Ou você tem aquela coisa de tipo, jogo de simulação querendo ou não dar uma grana. Muita gente gosta, né? E você vê empresas tentando se aproveitar, não é mesmo? E não, vamos daí nesse canal, porque aí tá tudo na cara. Você vê a EA claramente se aproveitando disso. The Sims que eu diga. The Sims 4 é aquele jogo que, tipo, ele é bom, ele é legalzinho, você se diverte e depois de um tempo ele fica muito chato, sabe? Ele fica muito chato, porque o jogo ele falta conteúdo. A DLC, esse jogo ele só fica muito verdade com DLC, cara. Sabe? Isso é muito triste, principalmente porque no The Sims você tem várias DLCs que não faz sentido ser DLCs, deveriam ser coisas do jogo, sabe? Como The Sims ao trabalho. Cara, por que isso não é uma DLC fixa, sabe? É DLC de Vida dos Famosos, sabe? Porque isso não é fixo. Na minha opinião, as DLCs diferentes deveriam ser tipo DLC de Star Wars. Aí é diferentona, sabe? Agora, DLC de jogatina, de casamento, cara. Por que isso é uma DLC? Por que não ter graça no jogo, sabe? Mundos novos, coisas mais mágicas, meio absurdas deveriam ser umas DLC. Mas tipo, estações não deveria ser uma DLC, cara. Deveria ser integrado no jogo. E você sente essa falta no The Sims, sabe? Você vê que o jogo, ele é bom, mas ele não tem potencial e ele tem muita falta. Você sente, esse que é o pior. Você sente. E por aí vai. Isso é muito triste. Porque você tem jogo de simulação, você tem dois extremos. Ou você tem um jogo muito bom, muito relaxante, calmo, que você ama e você adora. Ou você tem o oposto. Um jogo preguiçoso, um jogo muito mal feito. Ou pior, é aquele jogo que você adorava e não adora mais. Porque você percebeu que ele vai piorando ao longo do tempo e que em vez dele melhorar ao longo dos anos, ele começa a piorar, sabe? E o jogo de simulação é muito triste, porque são jogos que, pelo menos, eu adoro, cara. Eu adoro. E você vê eles entrando num mundo de mesmice, é muito triste. Mas aí, o que vocês acham disso tudo? Vocês concordam com a minha opinião? Vocês não concordam? Vocês gostam ou não gostam de jogo de simulação? Eu amo jogos de simulação. E vocês estão vendo que vocês gostam? Se vocês gostam, não, qual jogo de simulação favorito de vocês? Para mim, meu jogo de simulação favorito com certeza é Forza Horizon 5. Na minha opinião, melhor jogo de coisa que tem. Melhor jogo de simulação que tem, né? Ou vai House of Flipper, mas Forza Horizon assim, ele que tem meu coração de verdade. É isso, galera. Fui, falou.